Porque o que você me coloca, eu tenho muito para ajudar com tudo que eu passei. Mas o meu problema é me expressar, né? Eu tenho fome, fome de exposição. Parece que eu não consigo expressar tudo aquilo que eu tenho dentro para poder ajudar. Então, o que eu quero dizer, já que é assim, você, isso vai aliviar quando a vontade de ajudar o outro que está em dor, uma dor que você sabe qual é, porque você já viveu, for maior do que o medo do que os outros vão falar. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de Maringá, no Paraná. Que delícia, Maringá. Então vamos lá, que fome é essa, já que você falou, tenho fome de exposição. Como é que é isso? Ai, nossa. Assim que meu coração dispara só de que eu pensar em falar alguma coisa com outra pessoa. Com qualquer outra? Não, tipo, não sei, eu acho que é a exposição em si mesmo. Tá. Nossa, meu coração tá disparado, eu tô querendo chorar. Respira. Eu acho que agora já tá acontecendo. Tá. Então, eu passei por vários processos de cura interior mesmo, de relação de dependências emocionais, químicas, de álcool, de cigarro. E eu sinto que eu tenho muito a agregar na vida das pessoas. Tanto que eu fiz comprei o curso de radiestesia, pratico, já atendi algumas pessoas. Legal. Aí agora eu tô fazendo o Manoterapeuta 13, ainda não terminei, tô assistindo as aulas do Takenstock. Legal. Tô praticando também, mas aí eu tô esperando concluir e ficar boa realmente nessa parte para começar a atender também, mas atendo com a radiestesia algumas pessoas de forma gratuita e já atendi também, paga também para mim. Que legal, parabéns. Só que eu sinto que tem alguma coisa que não me deixa colocar para fora tudo que eu sei, tudo que eu tenho para agregar. Com tudo que eu passei, na verdade, com esses meus processos de dependência. Tá. Ai, não sei. Eu vou fazer uma coisa agora que você. Que disso eu vou validar uma coisa, tá? Já até travou. Para de brincadeira, né, gente? Até trava na hora que a gente vai fazer os negócios. Vou fazer uma coisa, Jaque, que aí isso vai validar o que eu tô pensando para ver se é mesmo o que eu tô pensando. Porque não é o meu achômetro, né? Vem uma coisa na minha cabeça, aí eu vejo como é que eu posso validar se é aquilo ou se não é aquilo, tá bom? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou assim para mim, ó. Ah, eu já tive. É muito difícil, então, fome da exposição, e é muito difícil para mim falar tudo isso. E começou a falar, já tive processo com dependência emocional, trabalhei muitas questões internas para trabalhar minha dependência emocional, dependência química, de cigarro, não sei se de algumas outras questões químicas, tá? E aí, você fala, eu tenho muito para agregar, inclusive com tudo isso que eu passei, e enfim, mas eu tenho dificuldade aí com tudo isso, tá? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, antes da gente continuar, só para eu, enfim, para dar sequência aqui. Para eu saber o que mais coisas eu posso perguntar, tá bom? Porque eu não quero te expor, tá? Então, a pergunta que eu ia fazer, ela era exatamente essa, né? Não tem uma outra. É essa. O quanto você está disposta a falar da sua dor para todos aqueles que precisam ouvir. Porque o que você me coloca, eu tenho muito para ajudar com tudo que eu passei. Mas o meu problema é me expressar. Né? Eu tenho fome de exposição. Parece que eu não consigo expressar tudo aquilo que eu tenho dentro para poder ajudar. Então, o que eu quero dizer, já que é assim, isso vai aliviar quando a vontade de ajudar o outro que está em dor, uma dor que você sabe qual é, porque você já viveu, for maior do que o medo do que os outros vão falar. Quando você tiver uma pessoa que esteja muito em dor, e você sabe que dor é aquela,
E quando a pessoa fala que não consegue, você sabe tão bem que é verdade. Ela não está sendo uma mentirosa, uma fraca. Não, você sabe que é verdade. Mas você, por ter passado, também sabe que é possível. Que embora ela não esteja percebendo, é possível sair daquela condição. Ela não consegue naquele momento, ok, ela não está mentindo. Quando ela jura que nunca mais vai fazer, ela está falando de verdade. Nunca mais eu vou beber. É real o desejo dela de não beber mais. Ela não está sendo uma sacana mentirosa. Pergunta como é que eu sei disso. Eu vivi isso. Então eu não estava sendo sacana. Mas, quando eu estava falando... Cortou aqui. Quando eu estava falando, eu estava falando com verdade, mas eu não dava conta depois. Porque existiam processos internos que nem eu tinha conhecimento sobre mim. E aí eu também achava uma sem vergonha, que minha palavra não valia nada. Mas eu não sabia que tinham dores internas, que não tinham nada a ver com a minha dependência, de fato, mas que eram outros tipos de dependências internas, que era um processo meu. E o meu processo de dependência, ele tem a ver com autossustentação, não depender. O outro não pode ser a minha bengala. Eu preciso ser eu preciso ter... A energia, ela tem que ser autogerada. Eu produzo a energia para mim mesma. Eu vou consumir a energia que vou produzir. É a mesma coisa do dinheiro, né? Eu produzo, eu tenho valor, eu faço meu trabalho, eu produzo um quantum de energia, um valor, e esse valor vai gerar a minha própria vida. Então, eu vou receber um dinheiro para me bancar, né? Então, como é que eu me banco? Não tendo muleta. Então, vamos lá. Vamos voltar para o energético. Então, quando eu fiz essa pergunta, e se tudo bem a gente deixar aberto, já me mostra em qual grau, por exemplo, você está dentro desse processo, de querer ajudar ou não. Porque tem gente que fala, não quero, Então, a gente percebe, a pessoa, ela tá só, vem a nós e o vosso reino que se dane, Então, o que eu quero que a gente trabalhe, então, pensando nisso agora, eu entendo mais ou menos em que grau você tá? E você tem vontade tanto de se ajudar que você não tá com tanto medo. Embora esteja um rebuliço aí dentro, eu sei. Você tá expressando, tá colocando, tá enfrentando, esse monstro. Então, você tá jogando o lençol em cima do fantasma, Então, quando o fantasma, você sabe, você tá participando do tratamento, Então, você entendeu o que eu quis dizer. Você tá na turma 13 do manoterapeuta, você entendeu, a gente tá jogando o lençol. Então, pelo menos quando o fantasma aparece, eu sei onde ele tá. Porque antes eu não sabia nem de onde ele vinha. Então, pelo menos agora tem um fantasma aqui, e pelo menos eu sei que ele tá aqui. Ele tá aqui, segura aí, fantasminha. Então, ele já não me assombra tanto. Ele me atazana, mas ele não me enlouquece. Ok, tanto não te enlouquece que você tá enfrentando. Sim. Tá? Porque vai chegar uma hora que você vai ver que é só um fantasminha. Ele é até nosso parceiro, em alguns momentos ele nos protege. Oi? E ontem eu assisti aquele filme que você indica no curso, que é O Voo, do Denzel Washington. Quase morri. Nossa, sensacional. Ali tá claro mais do que... Não tenho o que falar mais, que a exposição do que tá acontecendo é essencial para a libertação total. Sim, porque é quando você tá de fato curado, entende? Sim. Porque aí, depois disso, é o processo, Mas quando você enfrenta, o processo, é a gente subjugando o nosso próprio orgulho. Cara... Sim. Só eu tô me prejudicando com ele, Eu tô achando que eu tô sendo a última bolacha do pacote e eu tô ali arrasando, quando na verdade minha vida tá uma porcaria. E o que eu tô fazendo? Arrasando aonde? Aí a gente começa, aí a gente percebe, a gente enfrenta esse processo. E a gente só pode enfrentar um processo quando a gente reconhece o processo. Porque, a partir do momento que eu reconheço que eu tenho um processo, não é só que eu tenho que reconhecer, assumir. E aí uma coisa que facilita muito é assumir publicamente, que é o que você está falando. Por quê? Porque quando eu assumo que eu tenho um problema, eu já parto do princípio que eu tenho que buscar uma solução. Então, a maioria das pessoas que têm as dependências, e aí eu posso falar com propriedade, porque o processo meu, da minha depressão, que gerou em vez de tomar tarja preta, eu tomava cerveja, entendeu? A minha tarja preta chamava cerveja, tá? Então, era como eu conseguia relaxar e sair daquela dor. Eu fazia isso também, há uns anos atrás. Então, eu posso falar com propriedade.
Se eu assumisse que eu tinha um processo de alcoolismo, ou que eu tinha um processo de dependência, que fosse emocional, que no meu caso era, né? Quem quer conhecer um pouquinho mais da minha história, tem lá, eu conto, tem um vídeo no YouTube que eu falo como tudo começou, e ali eu conto um pouquinho disso, tá, gente? Porque tem mais gente aqui escutando, então lá tem até essa história toda. Então, o que acontece? Se eu assumisse que eu tinha esse problema, eu parto do princípio que eu tenho que ir em busca de uma solução. Porque senão, se tem um problema, vai ficar com problema? Aí é pior, né? Porque daí você sente uma porcaria. Quero mesmo ficar. Aí a desistência, desistiu total, aí é um processo de um buraco ainda maior. Tá. Quando você não desiste, buraco ainda maior emocional, tá? Quando você não desiste, você assume um problema, você parte para uma solução. Só que para a gente não ter que partir para a solução, porque a gente não reconhece que existe uma possibilidade, que a gente não conhece, a gente não tem consciência, a gente nem assume que tem um problema. Então, se é alcoólatra, imagina, toma uma cerveja só com os meus amigos. Às vezes, quando a pessoa pergunta assim, abre caixinha de pergunta, a pessoa pergunta assim pra mim, mas se eu tomar só uma cervejinha, eu posso fazer o atendimento? Quem tá perguntando isso é porque não toma só uma cervejinha. Porque quem toma uma latinha, 2 latinhas, não me pergunta isso. Porque ela sabe que ela não sai do equilíbrio dela. Quem me pergunta é porque sabe que enfia o pé na jaca várias vezes. Então, assim, eu não estou julgando, eu estou falando, olha quanto a gente precisa reconhecer. Porque na própria pergunta tem a resposta. Em todas. Todas as perguntas têm a resposta. A resposta está na pergunta, só inverter a bola. Então, quando eu assumo que eu tenho um problema, eu tenho que partir para a solução. Então, para não partir para a solução, porque eu não conheço um caminho, e porque eu tenho um orgulho que não cabe em mim, né? Eu nem assumo que tem um problema. Então, não, você toma uma cerveja com os meus amigos, imagina, você bebe todo dia? Não, todo dia não só de segunda, né? Porque tá de ressaca do final de semana inteiro. Então, assim, conversinha da caixinha. Então, quem vem com essas conversinhas pra gente, a gente já tá ligado, a gente já sabe qual é, mas não tem o julgamento. Então, ele não me enrola, porque eu sei o que ele tá fazendo, porque eu fazia. Eu manipulava todo mundo, porque eu trabalho com energia, e energia é o quê? É trabalhar, manipular a energia no sentido de trabalhar a energia. Então, eu vim com essa habilidade. E o dependente, seja ele do que quer que seja, ele manipula todo mundo para conseguir o objeto de desejo, que ali o desejo é o desejo de qualquer que seja a substância ou a pessoa. Né? Porque o dependente emocional de alguém, ele manipula, só que o objeto de desejo não é o cigarro, ou a bebida, ou a droga, é aquela pessoa. Então ela manipula, então ela é vítima, ela se faz de doente, ou ela se faz de super legal, faz tudo que todo mundo quer para ser a amada. Então não deixa de ser tudo dependência, tá? E a gente daí é bem orgulhoso. Quando eu falo tudo isso, quando a pessoa chega em mim, eu sei que é isso que ela tá falando. Né? Só que eu não estou julgando. Porque ela só está fazendo por falta de conhecimento, de consciência. E para mim, espaço humanidade, consciência que cura. Então eu só preciso levar ela para um estado de maior consciência. Se eu for com os 2 pés no peito dela, ela vai vir para cima de mim. Os 2 pés no peito só vale depois de um tempo. Quando ela já vê em você uma possibilidade de ajuda, quando já existe uma confiança. Aí eu posso ir com os 2 pés no peito. No começo, não. Então, imagina que lá no começo, antes de você me conhecer, de ter visto os cursos e tal, eu falasse para você algumas coisas na lata. Você ia falar, mas cuidado da sua vida, você nem te conhece, quem é você falar desse jeito comigo? Conforme a gente vai colocando conteúdo, vocês vão acompanhando, vocês vão se reconhecendo em cada situação, né? Cada casa um. E aí você entrou no curso, aí você já tá vendo um pouco do curso, aí você já tá passando pelo tratamento, aí você já tá percebendo, eu já vou fazer um tratamento que é um tratamento energético e espiritual e também autoconsciencial, porque é muito fácil eu captar a energia, trazer para mim e tratar em mim. É muito mais fácil para mim do que levar você a um estado de consciência, né? Só que eu sou boa nisso. Como é que eu sou boa? Não sei. Eu fui boa a vida inteira em achar isso que dói. Eu podia usar para machucar mais ou para curar. Eu tinha habilidade também de machucar mais. Porque eu sei exatamente onde dói. É muito fácil para mim. Só cutucar essa ferida sem a intenção e sem as ferramentas, que é a metodologia, para tratar. Então,
Quando eu faço isso, eu sei que não existe o julgamento em mim, mas eu só consigo não julgar porque eu vivi. E é quando eu falo, a sua maior dor pode se transformar na sua maior força, se você quiser. Ela não vai. Porque antes eu dizia assim, sua maior dor vai se transformar na sua maior força. Não, porque se a pessoa não quiser, vai ser o orgulho mal usado. Agora, se ela quiser, então ela pode se transformar se a pessoa quiser. Porque daí eu pego tudo aquilo, uso o meu orgulho, porque eu não posso me livrar dele, porque ele é um estado, é um instinto que a gente está aprendendo a trabalhar, e eu uso ele na polaridade positiva, de ajuda, de auxílio, né? De ajudar o outro, a mim mesma, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso, já? Para a gente continuar aqui nas perguntas que eu vou trazer para você. Que a sua maior dor pode se transformar na sua maior força. E eu não tenho a menor dúvida de que vai, porque você já está se expondo. Apesar de toda a dificuldade, apesar de toda a dor, você já está num processo de enfrentamento, você já entendeu, né, que é um processo que possivelmente seja o seu orgulho, que é o medo do que os outros vão dizer. Exatamente. Todo mundo, né? Principalmente da minha família. Principalmente. Que é quem é o afeta, né? Se a gente não gostar, só quer dizer, dane-se, que eu tô cagando porque ela tá dizendo. Mas quando é uma pessoa que a gente gosta... Porque o meu medo é o seguinte, que se eu começar a tocar em relação a tudo isso que me levou, porque eu já venho tendo consciência do processo todo, do que veio me causando todas as dores e me levando a tudo o que eu vivi, né? Que foi também o julgamento, você vive o que você julga, né? E daí eu vivi para não cair nunca mais no julgamento. Eu vivi realmente muita coisa para falar assim, ó, você não vai julgar mais isso. Daí eu aprendi. Só que a partir do momento que eu começo o meu medo é o seguinte, a partir do momento que eu começo a me expor, a exposição dos outros elementos. Como que isso ficaria, entendeu? Essa é creio eu, a minha preocupação central, porque como eu vou me expor sem expor o resto, os outros elementos que fazem parte dessa construção minha, né? Sim, não sei mas assim, ó. Se você entendeu. Entendi. E aí eu tenho mais uma colocação. Eu entendo perfeito. Total. Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Uma coisa assim, cada um está onde se coloca. Tá? Então você se colocou aí e essas pessoas também se colocaram aí. Né? Então quando eu estou de fato responsável, em mim autorresponsável pelo processo de transformação, que é o que a gente chama de cura, que na verdade é uma transformação, quando eu curo a mim, eu curo o outro. Só que, do mesmo jeito que tá doendo em você, vai doer no outro a transformação do outro. Aí eu posso, mesmo jeito que eu vou lá na hora do tratamento e falo assim, o problema é seu, sua vida que tá uma merda, não é minha. Quer ficar nessa merda, fica. Eu tô provocando, eu tô gerando uma dor, mas eu tô gerando uma consciência. Mas até isso, dá um nervoso, quer matar a pessoa. Então, é a mesma coisa. Então, também é a responsabilidade pelo processo de cura. Agora, se o outro não quer, é problema dele, ele que fica com a dor dele. Mas eu entendo que são pessoas que a gente ama e a gente tem que levar em consideração. Qual é, então, a outra vertente? A outra vertente, não. A continuação da vertente. Cada um está onde se coloca. Essa é a primeira. E aí, a continuação, para mim, ela tem sido muito válida. Eu tenho pensado muito sobre isso. Que é, cada um está onde se coloca e como se coloca. Né? Porque tem gente que vai lá e trabalha num lugar, por exemplo, e não tá feliz. Aí a gente fala assim, cada um está onde se coloca. Aí todo mundo trata ela e ela me trata mal, porque ninguém conversa comigo, porque ninguém fala comigo, essas coisas, essas mimizeiras. E aí se eu falo, cada um está onde se coloca, a pessoa fica brava. Então a culpa é minha. Aí eu comecei a refletir esse dia sobre isso. Que além de cada um estar onde se coloca, o que é verdade, porque é energético, aí vem a próxima parte, que é comportamental. Saiu do espiritual, passou pelo astral e agora está no físico. Cada um está como se coloca. Então você quer que todo mundo seja simpático com você, você chega com cara de burro todo dia?
Então, como é que você se coloca para isso? Como é que você vai gerar a transformação em si? Então, aí chega no ponto que você trouxe. Eu não tô enrolando você, eu vou chegar no ponto. Eu não sou boa de amarrar as coisas. Eu consigo elaborar, trazer uma história pra gente encaixar. A questão é como você vai colocar tudo isso. Se você expor mais a você, você nem precisa falar do outro. Eu estou elaborando a sua dor. O outro ele vai pegar o que é dele. E você não tá indo naquela, eu vou e dou na sua cara de frente. Eu deixo na entrelinha. Eu tô falando da minha dor, e da minha dor eu posso falar. Entendi. Então, olha, vou trazer um exemplo. Se eu falar da minha mãe. Hoje eu posso trazer o exemplo porque a minha mãe é humanoterapeuta, minha mãe é psicanalista, a minha mãe trabalha com numerologia, minha mãe vem do centro de Umbanda de uma vida inteira trabalhando... Eu acessei o perfil da sua mãe hoje. Uma vida inteira trabalhando a transformação dela, a evolução dela, a minha. Ela começou procurando muito porque ela achava que era para me ajudar, o que é muito normal, né? E aí, aí ela percebeu que tinha muitas coisas nela que precisavam ser trabalhadas, como todo mundo, mesma coisa. Então, eu posso expor um pouquinho, porque ela já está elaborada com isso, e a gente já vem conversando bastante sobre isso, né? Já é alguma coisa que a dor já está muito mais elaborada. Foi muito dolorido, viu? Não foi fácil. Foi bem difícil, na verdade. É assim, mas eu trago a minha dor, né? Então, quando eu falo, a minha mãe não... ficou comigo quando eu era pequena, né? Por exemplo, porque ela tinha que trabalhar, mas ela me deixou sozinha. Na verdade, assim, eu precisava estar sozinha porque a dependência é minha. Então, eu precisava acabar com a dependência que é minha. Então, eu não podia ficar dependendo da minha mãe. Então, eu nasci na família que eu precisava para viver esta realidade, inclusive financeira, para minha mãe ser obrigada a sair para que eu me visse sozinha. Percebe que eu estou colocando em mim a responsabilidade? Sim. Só que eu estou mostrando para ela que eu me senti sozinha. Eu estou mostrando para ela o quanto falta ela me fez. E o quanto ainda hoje ela pode me acolher. Você percebe que eu estou falando um monte... Eu não estou colocando a culpa nela. Eu estou colocando a responsabilidade nas próprias circunstâncias. Então, eu estou exatamente onde eu preciso. Eu nasci na família que eu precisava. Se eu nascesse numa família rica, a minha mãe ia ficar comigo. Eu ia ser mais o quê? Muito mais dependente, muito mais banana, e muito mais bundona e infinitamente mais manipuladora. Entende? Então, eu nasci... Aí, por que eu nasci numa família pobre? Porque eu tinha que nascer nessa família pobre para aprender o meu valor, para sair do meu processo de dependência, para deixar de ser arrogante, prepotente, leonina, metida, orgulhosa. Então, eu estava exatamente onde eu estava. Então, percebe que eu falei de mim, leonina, metida, orgulhosa, prepotente, da própria natureza, porque eu tenho uma prepotência. Isso não é ruim. Só que quando eu uso ela para ferir, para machucar, para me colocar num lugar maior, eu estou usando na polaridade invertida. Mas a minha pré-potência de ação é muito boa. Eu tenho, então eu aprendi a usá-la da maneira que ajuda, que possibilita, que traz reflexão, né? Que é uma potência anterior a um processo. E aí eu falo, nossa, pré-potência. Muda tudo o jogo quando a gente olha a raiz da coisa. Então, eu tô colocando em mim. Eu sou a dependente. Emocionalmente. Porque hoje eu já entendi que a minha dependência nunca foi química. Não foi. Tem pessoas que têm a dependência química mesmo, são outros processos complexos, mas assim, também são prepotentes, também não aceitam que a vida é como é, também estão puto com todo mundo. Eu sei porque eu vivi isso, então não tô falando de ninguém. Então, quando eu falo com uma pessoa dessa, ela não olha pra mim com uma cara de você tá me julgando. Então, eu tenho muita força para ajudar uma pessoa nesse estado. Mas ainda assim, ela vai ter que lidar com o orgulho dela, com a prepotência dela, com o chororô dela, com o mimimi dela, se for o caso. Cada caso é um caso, cada pessoa é única, cada um tá por um lado. Mas eu falo, cara, sua vida tá uma merda, a minha tá boa. Você que sabe que fica aí, fica. Aí fica com raiva. E o que eu preciso para transformar, para destruir o que é ruim e construir algo novo? A raiva. Então...
Então, ativar a raiva é uma coisa boa, bem equilibrada. Não assim, só ativar e deixar o outro se matando sozinho, coitado, porque não é assim. Por isso, o processo da metodologia, da psicanálise, para a gente poder ajudar a pessoa neste processo. Mas o processo é dela, não é meu. O meu eu tenho que lidar. Minha mãe tentou resolver de todas as formas o meu, ela não conseguiu. Nunca iria conseguir, porque não é dela, é meu. O crescimento está em mim, o dela está nela, o meu está em mim. Estudando, eu fui percebendo que todas as dependências que eu fui tendo no decorrer da minha vida foi fruto da dependência emocional. Porque primeiro começou com álcool, depois o cigarro, e foi indo, e foi indo, e foi aumentando para me mostrar na realidade que a minha dependência era emocional. E, na verdade, se manifestava desde a minha infância, com vários problemas de saúde que eu tinha, que minha mãe, mesmo trabalhando, tinha que ter aquele acolhimento maior comigo. Só que no decorrer que eu fui estudando, eu fui desgostando e vendo que não fazia sentido nenhuma dependência fora de mim, que eu fui me internalizando para me preencher realmente do que era importante para mim, que é do meu amor próprio, de eu cuidar de mim mesma sozinho, sem depender de ninguém. Porque enquanto eu esperava que viesse o outro para me acalmar, o outro para me socorrer, o outro, eu, na verdade, sempre estaria na dependência. Era onde eu voltava a beber, era onde eu voltava a fumar. E a partir do momento que eu reconheci essa dependência de mim mesma, que foi quando eu consegui falar assim, não faz sentido nenhum dessas outras dependências mais. Entendi. E daí foi... E percebe que você expressou tudo sem falar da sua mãe? Você falou, mas você não expôs. Por quê? Porque você trouxe a responsabilidade para você. Era a minha dependência. Eu, inclusive, ficava doente para ter a minha mãe perto de mim. Então, a minha mãe trabalhava para cuidar de mim. A minha mãe... para eu poder ter o que comer. E ela ainda tinha que se desdobrar, porque ainda tinha que o pouco dinheiro que sobrava para comprar o remédio que eu estava doente e para ficar perto de mim. Então, quer dizer, ela fez o que ela soube, só que eu hoje tenho consciência que criei, inclusive, as minhas doenças para ter a minha mãe perto de mim. Então, que dependência é essa? Que a falta de amor próprio eu tinha, que precisava tanto do amor do externo. Porque precisar do amor da mãe é uma coisa, mas depender é doentio, é obsessivo, é sugador. E dói reconhecer isso, quando a gente reconhece isso, é uma dor muito grande. Não é fácil de você olhar para você sugando o outro e reconhecer que você está sugando o outro e querer fazer diferente, sem saber o certo como fazer diferente. Porque a grande parte da vida foi fazendo dessa forma, que era a forma que eu sabia fazer. E daí agora eu me vejo aprendendo a me suprir. As minhas próprias necessidades, não que não doa, porque muitas vezes eu ainda me pego burlando o meu próprio sistema que eu tô reconfigurando, mas mesmo assim eu vou e volto e me centro de novo. Não é assim que eu tenho que fazer, é o jeito certo, é desse outro caminho que eu tô aprendendo. É voltar para o novo caminho, não me dirigir para o caminho antigo, que era o que eu fazia. Então, e aí, como é que você pode fazer isso? Eu estou me apoiando nos meus estudos. Nesse momento, se apoiando nos estudos. Legal. É o primeiro momento. É o que eu estou fazendo e toda vez que eu sinto dentro de mim que eu quero voltar a trilhar o caminho antigo, porque o que acontecia muito? Aconteciam circunstâncias que me levavam a voltar ao estado anterior. Igual, eu tava bem, beleza, daí acabava um relacionamento, terminava um relacionamento, que era um gatilho bem forte para mim voltar a beber. Aí eu terminava o relacionamento, daí o que eu fazia? Eu tinha que ir para levantar a felicidade de novo, como? Com bebida, com álcool, com amigos e aquela coisa toda ilusória que eu criava para suprir aquela necessidade que o buraco que o outro deixou em mim. Aí o que eu fiz? Eu suportei, realmente, porque daí esse último tempo, em dezembro, foi um término bem complicado, assim, que foi... Mas daí eu consegui, mas pelo fato de eu estar fazendo a radiestesia já, trabalhando todo dia fazendo alfa, que foi
Fundamental, 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 porque foi em novembro, se eu não me engano, que foi a última turma de radiestesia que eu entrei, daí eu comecei a fazer, aí começou a várias coisas se movimentarem na minha vida. Eu via, tá muito alto? Não, começou a acalmar, quero dizer, né? Sim, mas na verdade parecia que era um turbilhão de coisas. Daí daqui a pouco aconteceu um fim de um relacionamento e daí foi como se me tirasse o chão, arrancasse o chão e foi o que me deu força para continuar de pé e falar assim, não, eu não vou recair de novo em tudo que eu já fiz. E daí eu continuei trilhando. E aí só cada vez mais forte eu vou ficando daí. Porque eu falei assim, eu não vou voltar para o caminho que me levava à destruição. Eu vou continuar trilhando o caminho que me leva para a construção, na verdade, porque agora eu estou partindo da premissa que eu estou me construindo. Uma nova construção de mim mesma. Ó, agora eu vou no terapêutico, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Porque agora eu vou porque você falou algumas coisas para mim que eu peguei. E aí, como você está no curso, você vai conseguir olhar com esse olhar, tá? Então vai te ajudar bastante. Você falou assim pra mim. Eu falei, o que você faz agora com isso? Você falou, eu tô me apoiando nos meus estudos. Aí você falou que sempre quando tem o fim de um relacionamento, é muito difícil pra você. Não era assim comigo, ok? O meu processo eram outras coisas. Não tinha a ver com relacionamento, com tampar buraco, nada disso. Mas, vamos lá, vou pegar o seu. Então, eu tô me apoiando nos meus estudos. Quando tinha o fim de um relacionamento, era muito difícil pra mim. E aconteceu em novembro, então eu me equilibrei. E aí eu saía pra beber, pra curtir. Então, olha onde eu vou chegar aqui com você. Não era o meu caso, tá? O meu tem a ver com a gula. Com a gula e com orgulho, muito forte, tá? Principalmente a gula, que é eu quero mais, quero mais, quero mais, quero sempre mais, quero sempre mais. Então eu sou aquela que faço o programa, aí de noite estou fazendo programa com os meus Humano Master, aí depois eu tô com o pessoal os parceiros, e aí depois eu tô inventando mais um projeto, e aí eu já tô querendo fazer mais um curso, e aí eu tenho que frear, porque senão eu fico louco e deixo todo mundo na minha volta louco, porque o meu problema é a gula. Tá? Só que a gula bem usada fez eu construir tudo que eu construí. Porque só uma pessoa com muita gula consegue fazer programa todo dia. Não sei quanto tempo, entendeu? Quem não tem, e por quê? Porque eu sou assim, porque assim que eu me construí, e para cumprir com o projeto que eu tenho que cumprir. Então é o meu processo, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado, porque senão a gula me enlouquece, aí eu piro, quando eu piro, o que eu faço? Quero beber, porque daí eu quero fugir. É o meu. De acordo com o que você me falou, eu não vou bater o martelo, porque eu não tenho como fazer isso aqui desse jeito. Mas como você está estudando, eu vou trazer essa consciência para você. E aí você avalia, tá? Você vai pensando. De acordo com o que você me trouxe, o seu não tem a ver com a gula, não necessariamente. Pode ter um pouco, porque a gente desenrola um e aí começa a bagunçar tudo o resto, né? Mas o seu tem a ver com a luxúria, com o prazer. Por que eu tô falando isso? Eu achava que era a gula e essa última semana eu andei observando que eu creio que é a luxúria. Então, por quê? Porque você falou, agora eu tô me sustentando com os cursos. Então, de alguma maneira, o curso te traz prazer. E quando acabava os relacionamentos, então o prazer foi embora, eu precisava de uma outra fonte de prazer. Então, isso não é ruim. É só você encaixar o que te dá prazer. Encontre. Então, os cursos me dão muito prazer. Então, eu vou aproveitar. Tenho uma tesão de fazer. E aí, você pode começar depois a atender. Porque aí é você trazendo a pessoa da mesma dor que a sua ou qualquer outra. Mas eu garanto que se tudo é por frequência, vai ser muito comum que você atraia o que existe em você. É óbvio, é tão claro como é límpido, né? Sim. E aí você começa, dentro desse processo, ter um puta tesão de ajudar o outro, um puta prazer, entendeu? E aí é aquela pessoa que trabalha muito e que consegue gerar muito valor, porque ela tem muito prazer. E este prazer supre a sua necessidade. Só que aí você tem que tomar cuidado para esse prazer não ficar tão dependente deste prazer também, porque aí você vai trabalhar tanto, vai ficar exausta. E aí o prazer foi embora. Virou exaustão. Né? Tipo, namorou uma vez.
Foi lá, deu uma namorada. Gostoso. 2, 3, ficou 7. Pelo amor de Deus, eu morri. Não aguento mais. É a mesma coisa. Some daqui. Essa mão cheia de dedo de perto de mim. É a mesma coisa. É um excesso daquilo que daí você não quer. Aí você quer fugir. E aí a bebida é uma fuga. Por ausência de prazer ou por excesso de. Então, o seu processo está muito voltado para a luxúria, que é ficar só no prazer. Eu não consigo lidar com frustração. Se não for do jeito que tira o meu prazerzinho, então eu vou ficar aqui só na minha casa, só gostoso. Trabalhar cansa, tira o meu prazer. Então, muita gente está não pela preguiça, mas pela luxúria. Não quer sair do prazerzinho. Entendeu? Então tem gente que fala, não faço nada porque eu sou preguiçosa. Não, tem muita gente que não é preguiçosa. Chama ela pra balada pra ver se ela vai. Se ela for, é porque não é preguiça. É luxúria. E não tem nada de errado. A gente só precisa encontrar coisas que nos dê prazer e que sejam prazerosas de verdade, que ao invés de destruir a nossa vida e o nosso entorno, construa a nossa vida e construa o nosso entorno. E é o prazer que nos direciona o que é bom pra gente, o que é gostoso pra você, o que não é, o que você curte. Às vezes tem gente que gosta de outra coisa, mas aí não é a mesma coisa que você curte. Então, o que me dá prazer? Então, só pra você pegar aí e encontrar dentro desse caminho esse prazer mas também não ir ao extremo do prazer. Então, vamos pensar que você vira uma manoterapeuta, e aí você queira mesmo seguir nessa área, e aí você começa a trabalhar de domingo a domingo. Eu fiz isso. A minha gula sustenta isso, mas chegou uma hora que o meu marido começou a falar, isso pra mim não dá. Foi o que eu fiz no término do meu relacionamento há 2 anos atrás. Eu peguei e terminou o relacionamento, daí eu falei assim, tá, beleza, agora eu tenho que me sustentar, né? Porque daí eu ficava em casa cuidando do nosso filho, né? Aí, de não ter nenhum emprego, eu já tinha 2. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava 00:30, mas porque eu estava trabalhando o tempo todo. Mas aquilo me dava tanto prazer de fazer, e era de segunda a segunda. Mas só que daí, no final das contas, eu me esgotava totalmente. Mas aquilo era tão prazeroso para mim fazer aquilo, e daí é o desequilíbrio. Sim. Porque daí eu estava fazendo mais do que o meu corpo suportava. Aí foi quando eu recaí novamente nos processos antigos. Aí foi recaindo nos processos antigos. É isso. Ai, nossa, e eu tava pensando então, que era gula. É calibrar o tempo inteiro. Ó, deve ter um pouco de gula, porque aí a gente começa... Porque daí uma coisa, é como se fosse uma engrenagem, né? Mexe uma engrenagem, tudo no entorno mexe. Então, quando a gente desequilibra uma coisa, começa a desequilibrar todo o resto. Então, se você pensar nos chakras também, se você tiver com o chakra do prazer desequilibrado, variavelmente ele vai ou tá com pouca energia ou com muita. Ou ele vai sobrecarregar os outros chakras e o sistema, ou se ele tiver com pouca, ele vai também, porque o outro vai ter que trabalhar mais para ele. Então, é a mesma engrenagem. Então, é sempre calibrar. Por isso, ajusta, harmoniza e equilibra. Por isso, trabalha na mesa todos os dias fazendo as harmonizações, ganhando consciência, limpando os blocos energéticos, fazendo os trabalhos do manoterapeuta. Vacilou, entra em tratamento antes da coisa enroscar. E, mas aí faz 1 ano que eu não bebo mais e tá. Aí um dia, vacilou, cachimbo cai, fui lá e fiz uma besteira. Isso não invalida tudo que você fez. A gente precisa ter isso como consciência. Isso não invalida tudo que você fez. Porque se a gente invalidar tudo, a gente volta para um processo sem fim. Entende? Então, ok, vacilei, isso não tá legal para mim, não é isso que eu quero para mim, porque se for, tá tudo bem também. Não é isso que eu quero para mim, isso não invalida 1, 2, 3 anos. Pode invalidar para o outro que tá te vendo, mas não pode invalidar para você, porque no fundo é só entre você e Deus. Sim. A mãe pode desacreditar da gente de novo, porque não é porque eu parei de beber 1 mês, 2 meses, 3 meses, não fiz merda nenhuma da minha vida, e agora eu falo, vou fazer, que a mãe tem que acreditar. Que o pai, que o vizinho, não tem, cara. A gente mente pra gente o tempo inteiro, que dirá pros outros. Quantas vezes a gente fala que essa coisa que a gente não faz? Sim. E a gente mente o tempo inteiro, e a gente tava ligado que não ia fazer, então eu já tava mentindo, sabendo que tava mentindo. A gente só quer se enganar, e a gente quer manipular os outros, mas a gente manipula a gente mesmo. Assim, o tempo inteiro, uma fusão energético. Mas quando você saca isso, você vai perceber que você vacilou, mas que é só o seu prazer pedindo prazer. E por que você é assim?
porque você se construiu assim para cumprir com o seu projeto de vida. Não tem nada de errado. Só precisa ser usado de maneira bem usada. Porque também quem não quer o prazer também está com o chakra, também está com esse instinto, esse chakra em desequilíbrio. Porque não aceita nada de bom, não aceita o melhor que a vida está dando, não consegue receber o melhor, porque isso vai dar prazer. E aí, como é que eu vou ser feliz se o meu filho está sofrendo? Como se eu não tivesse o direito, mas eu tenho. Sim, Ele está passando por um processo que ele escolheu. Tô falando quando é pequenininho, enfim. Mas quando cresceu, assim, a minha mãe tinha o direito de ser feliz ainda que eu tenha resolvido enxergar. Só que se ela não se sente no direito, e ela não se sentia, né? E aí ela só retroalimentava, porque se eu queria ela, quanto mais eu bebia, mais eu a tinha. Quem é a filha da puta? Travou. De quem tá? Onde é que tá a encrenca? Em mim. Você percebeu que eu me expus? Falei um monte de coisa sobre, só que eu trouxe sempre a responsabilidade pra mim. Porque ela é minha. Sim. Não a culpa, mas a responsabilidade. Tem até uma caneca que eu ganhei esses dias da minha cunhada. A culpa é minha mesma. É, sempre é nossa. Eu Não vi é esses culpa, é dias. responsabilidade. Né? É responsabilidade. Então, quando você se expressar trazendo a responsabilidade para você, você está se expondo, sem expor o outro. Você está falando sobre o outro, mas você está colocando em você. E também aí você está entrando num processo de autocura, porque você está reforçando em você isso, né? E você está mostrando para o outro, sem apontar para ele, você está apontando para si. E ele está se reconhecendo, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu não peguei nenhuma história da sua mãe, nem sua. Eu peguei a minha, você se reconhece e você verbaliza. Sim. Eu peguei a minha. Você não me contou nenhuma. Você contou uma coisinha ou outra, mas uma história real do dia que você chegou daquele jeito, ponto cabeça. Você não me contou. Eu não preciso que você me conte. Preciso que você reconheça isso em você e perceba, eu só tô te dando o exemplo de como você pode fazer. Sim, esses dias você falou que é contar a minha própria história de uma forma leve, né? É. Que não traga tanto peso e tanta dor, mas que passe a mensagem que eu queira, que eu desejo passar. E aí você se cura, entende? Porque não é tão fácil no começo. Porque se ainda é muito difícil, é porque ela não está completamente curada. Ela está em processo. Hoje eu consigo falar disso com uma naturalidade absurda. Só que você pensa que foi assim, quando eu tive que assumir pela primeira vez? Doía a cabeça, o estômago, parecia que eu ia morrer de dor, dor física. Doía as costas, eu travei inteira. Porque eu queria, aquilo precisava se manifestar, já estava consciente, só precisava vir para o magnético. E para falar isso em voz alta para as pessoas, para contar. Então. Por isso que o AA funciona, porque as pessoas vão lá onde tem pessoas que têm a mesma dor. Sim. Não tem o julgamento. Então, quando a gente encontra a capacidade de não julgar, e quanto mais a gente estuda grande consciência, a gente começa a perceber, cara, a gente não está fazendo isso de maldade. Só que nunca se falou disso. Na escola só ensinaram química pra gente, física, que a gente não devia ensinar essas coisas pra gente. Educação, Sempre falavam, mas pra que tá ensinando isso? Eu nunca vou usar isso na minha vida, mas a gente usa sim. Sim, né? Então a gente pode ensinar, são muitas coisas que a gente precisava agregar aos nossos ensinamentos, que aí já iam ser ditos em escola, na família, que crescem pais melhores criam filhos melhores, e aí naturalmente o mundo fica melhor. Sim. Né? Então... O engraçado é que meu entorno estava me mostrando a luxúria. Todo o meu entorno estava me mostrando e eu não estava querendo enxergar, na verdade, né? Porque às vezes a gente precisa... Por isso que eu falo, o processo da terapia, do humanoterapeuta. Então, você está estudando, você ainda não fez o processo em você. Isso vai facilitar, você está terminando, né? Você vai concluir, você vai começar a trabalhar processos a processos em você. Várias vezes você vai entrar no processo, vou trabalhar isso agora. Startou um negócio, ficou um tempo bom. De repente, pipoca um negócio. Que bom, pipocou para eu tratar. Gatilhou um negócio, que ótimo. Eu faço com a radiestesia, por enquanto. Isso. Toda vez que eu sinto que vem, eu vou na radiestesia, daí ela vai e me mostra ali, e daqui a pouco tudo se acalma. E aí você pode também depois entrar num processo da psicanálise para trabalhar mesmo o processo. E aí tem tanta coisa legal para descobrir sobre a gente. E aí quando a gente já não está tão orgulhoso, né? Porque a gente já entendeu que não é uma coisa ruim, é só nosso...
a gente não entende, tá batendo cabeça. Aí a gente descobre muita coisa sobre a gente, aí não dá mais tempo de falar da vida do outro. Não, é uma coisa que eu tirei da minha Muita vida, coisa foi minha, tirada. abrir. A coisa que eu tirei da minha vida foi falar da vida do outro. Eu não cuido da vida mais de ninguém, a menos que a pessoa venha e para conversar comigo e queira saber a minha opinião a respeito, mas só que também eu sou imparcial. Porque eu não quero aquele ensinamento de trazer energia pra gente do plexo solar, não mais. Porque a gente fica sobrecarregada, né? Sim, Descarregar isso. E aí eu quero o quê? Tô indo tanto que eu quero o quê? Fugir. Essa é a minha energia reprimida do alcoólatra. Eu quero fugir porque tá tão pesado em mim, eu não tô suportando. Eu bebo para desdobrar. Aí eu saio mais do corpo, né? Nesse desdobramento. E aí mais do corpo ou muito do corpo. Porque se você beber muito, você sai total. O corpo fica andando e sei lá como é que chega em casa, né? Já E aí, aconteceu muito. Deus, não me lembro direito como eu voltei pra casa. Como é que foi? Então, onde é que eu tava? Eu fugi porque o meu corpo não tava suportando toda aquela carga energética que eu trouxe do entorno, principalmente da balada que fui. Não dá pra achar que vai ir na terra e não vai sujar o pé. Ai, não tem. A empresa não pode ir pra balada? Pode, claro que pode. Só que você tem que ter consciência que é assim de que é. tem outros seres lá e que você tá sujeita a esses outros seres que fazem parte daquele ambiente e que se você não tá no seu se você não tá no seu corpo para cuidar dele, alguém toma conta, né? E assim, é só isso, é responsabilidade. Eu vou, sei que vai ser uma nhaca lá, mas eu vou. Porque, filho, eu quero ir, é uma pessoa que eu gosto, ou tô afim mesmo de me divertir, dar umas risadas, e lá é um lugar que eu sei que eu vou me divertir. Não, vou estar sabendo que amanhã eu vou acordar com dor de cabeça. O que eu vou conseguir dar conta disso? Vou ter que lidar com esse processo, ficar uns 3 dias meio enroscada. Ou vai saber que eu pego uma coisa, ou starto um processo em mim, aí eu tenho... E a humanoterapeuta ele tem as ferramentas para trabalhar isso. E a psicanálise e espiritualidade, ela tem as ferramentas de autoavaliação para você ir se percebendo cada vez mais e também poder trabalhar com isso ou ter o seu terapeuta, que é sensacional, que é esse ponto cego que você não via, que eu te ajudei a ver. Sim. Eu fiz um processo de análise aí. Muito básico, mas por quê, Andresa? Como é que você consegue? Porque eu faço isso há muito tempo. Então é o quê? Treino. É passar pelo processo, é viver o processo de aprendizado. Então, o processo da Andresa é o processo da Andresa se tornar uma terapeuta desse nível, né? Nesse nível por quê? Porque, enfim, tem gente muito melhor do que eu, não tenho a menor dúvida. Mas eu sou muito melhor do que eu já fui, isso que eu quero dizer, né? Onde eu cheguei foi o processo de ser terapeuta. A minha primeira atendimento não foi tão bom quanto é o de hoje. É natural, mas eu enfrentei o processo. A minha consulta não era o preço que eu posso cobrar hoje, mas eu não desisti por causa disso. Eu passei pelo processo. Então, o processo, a gente precisa se apaixonar pelo processo. Me dava muita dor essa coisa de olhar e falar assim, nossa, ela já é tão assim, mas só que você começou no começo também. No início você não sabia de muita coisa também, você foi aprendendo e praticando. Aí eu falo sempre pro meu filho, pratica que você fica melhor. Pratica. Daí, que nem você fala, o nosso ouvido é o mais perto da nossa boca. Daí eu escuto assim, Jaqueline, você tem que praticar também. O primeiro recado é pra gente, né? Essa. Então, presta atenção nisso, tá? Usa essa forma da expressão e perceba que se você traz isso para você, fica muito mais leve. Então, essa expressão por conta dos outros fica muito mais leve. E aí também sua mãe, seu pai, quem quer que seja, vai reconhecer, né? E você vai estar mostrando, de certa forma, que na verdade eu só queria um pouquinho mais de você, porque eu tinha muito prazer em estar ao seu lado. Eu só não sabia expressar ali, porque eu era uma criança. Agora eu cresci nesse quesito e compreendo, mas eu não sabia lá. Porque o seu carinho, o seu afeto me dá muito prazer. E eu preciso desse prazer. Declaração de amor. Tô começando a aprender que não é só eu te amo. Que é uma declaração de amor. São os pequenos detalhes do dia a dia, as pequenas palavras, as pequenas expressões. É um aprendizado constante. É isso aí. Tá bom já? Muito obrigada, Andressa, por tudo. Você veio como uma luz na minha vida. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau. Você também. Tchau. Desliga eu não tô achando o X também, não. Peraí. Eu também, menina. Sumiu o X daqui, né? Então vamos desligar assim mesmo. Eu vou desligar tudo.
Tá bom, beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau.